Senhoras e senhores, apresento-lhes o senhor Antônio Braz, escritor e historiador, campobelense, conhece a história da nossa cidade e outras coisitas más. Eu trago o Antônio Braz para esclarecer algumas coisas sobre o Clube Campo Belo. Senhor Antônio Braz, primeira pergunta: quando e como surgiu o Clube Campo Belo? Prezados leitores e leitoras, eu cumprimento respeitosamente. Com licença, eu vou tirar a máscara. O surgimento do Clube de Campo Belo, com base no prefácio do livro de nossa autoria, composto pelo digno prefaciador e historiador também, Edson José Teixeira, diz o seguinte: a década de 20 foi um período de crescimento e efervescência na vida econômica e social de Campo Belo. A produção cafeeira induziu o desenvolvimento do comércio, da indústria, sendo que em 1923 foi criada a Biblioteca Municipal, o Campo Belo Esporte Clube e, com ele, a necessidade de um ponto para as reuniões e eventos. Então, em 1928, foi criado o Clube Campo Belo. A música da inauguração ficou a cargo do Jazz Campo Belo. O clube funcionou inicialmente na Rua Santos Dumont, hoje número 384, depois na Praça Cônego Ulisses, número 15, primeiro andar. Para ficar mais claro, era em cima de onde é hoje a Drogaria São Judas, com o Jazz Guarani. Em seguida, na Praça dos Expedicionários, 168, primeiro andar. E ainda para ficar mais claro também, era em cima do Bar Sidney. E finalmente, inaugurada em 1946, a sede própria, também na Praça dos Expedicionários 47. Durante sua existência, houve período de paralisações. Os anos 60 e 70 reeditaram toda a animação e evento do final dos anos 40 e princípio dos anos 50. Com a inauguração do Campo Belo Country Club, em 1979, a sociedade migrou-se novamente. O Clube Campo Belo sofreu uma paralisação, tendo sido reaberto em 1982 pelo comerciante Altino Faria de Rezende, que ofereceu oportunidade para pessoas e famílias que tradicionalmente não frequentavam aquela sociedade. De 1989 a 1992, o primeiro andar foi ocupado pela Secretaria Municipal de Educação. Em 4 de setembro de 2001, para garantir a vinda da agência do INSS para a cidade, o andar térreo do prédio foi cedido ao INSS. Com a fundação oficial do Clube da Terceira Idade, Idade Feliz, em 31 de março de 2004, esta ONG recebeu, por cessão de uso, as dependências do primeiro andar do antigo Clube Campo Belo. Através dessas referências, o escritor campobelense Antônio Braz, que sou eu, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Clube Idade Feliz, durante 51 meses teve a coragem
de correr e correr atrás de dados parciais para a construtiva conclusão de sua quinta obra, Clube Campo Belo e a Idade Feliz, que significa, através de um calendário histórico, um valioso álbum de saudade e alegria presente em nosso tempo. Tenho também o prazer, então, de ler a apresentação do próprio livro em pauta. Todos nós, seja qual for a raça, cor, poder paralelo, crença ou de livre pensamento, devemos aceitar e comparar nossa existência com as simples condições de hóspedes, por uma diária ou na conduta de empregado para um dia de serviço. Poderá a diária ou o dia de serviço durar uma vida, o suficiente para a devida avaliação quanto ao desempenho de cada um. E foi neste meu dia de serviço que, durante anos, pesquisei no silêncio vidas do histórico Clube Campo Belo, fundado em 1928, hoje Clube Idade Feliz, né? Clube esse por onde passaram figuras saudosas e inesquecíveis. Na mesma passarela e nessas páginas, estamos unidos num só objetivo de amor ao próximo, fé, aliado ao perdão, divertindo-se e buscando em Deus a avaliação da recompensa merecida no anal da nossa tarefa. Caros leitores e distintas leitoras, quanto à comparação do nosso cotidiano nessa apresentação, vale-me da página 235, né, o legítimo portal de orientação correta e cristã. Dá uma pausa, né? Para editar ou vai... Não, pode ir direto. É edição, corta. Pode ir direto. Ah, se você quiser dar uma pausa, tomar uma água, você fala. Você quer tomar uma água? Quer dar uma pausinha? Não. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Não, então tá de boa. Vamos para a segunda, então? Pode ir. Tranquilo. Senhor Antônio Braz, como surgiu a ideia de registrar e escrever um livro sobre o Clube Campo Belo? Primeiro, quando eu fui para ser sócio do clube e posteriormente até membro da diretoria, fui influenciado por alguns sócios, né, para que eu historiasse a história da Idade Feliz. Mas, como trata-se de longas datas, que ainda não era tão histórica, porque o clube era recém-formado, né? E eu resolvi historiar o clube, né, de onde a gente dançavam, utilizavam, né, aquele estabelecimento, né? Resolvi historiar o próprio clube, né? E principalmente também, por quê? O clube, na conduta de uma arquitetura antiga, né, da nossa cidade, né, e eu, para não correr o risco, né, da surpresa desagradável de não ter historiado a caixa d'água, a central telefônica de Campo Belo, né, e o Cine Teatro Sidney, que de um dia para a noite, ou de uma noite por dia, desapareceram da praça, né? Então foi onde eu quis retratar, né, o nosso clube, né, para que pelo menos isso fica o marco da cidade por meu intermédio. Senhor Antônio Braz, no seu livro, o senhor descreve fatos importantes do Clube Campo Belo.
Quais são os eventos de maior destaque, ou todos eles, que o Clube Campo Belo apresentou à nossa cidade? Nós, como muitos lembram, né, na década de 1946, Campo Belo contribuiu com muitas figuras, né, para aquela batalha de Monte Castelo, né? Então a gente tem aqui um convite, que foi a chegada dos pracinhas, né, que foram homenageados, cuja festa foi no Clube Campo Belo, no dia 21 de fevereiro de 1946. Aqui está o convite. Exaltando os heróis mortos, homenageando os bravos sobreviventes, glorificando o soldado brasileiro vencedor da Monte Castelo, o Clube Campo Belo e a Prefeitura Municipal farão realizar hoje, que foi dia 2 de fevereiro de 1946, quinta-feira, uma solenidade comemorativa do feito que encheu de orgulho a alma nacional, pelo destemor e bravura dos pracinhas que escorregavam as raízes do famigerado morto do castelo. Às 20 horas, no salão de dança do clube, terá início a sessão liturocívica, de acordo com o seguinte programa. Primeiro, abertura da sessão com o hino nacional brasileiro. 2, oração pelo Dr. Bolivar Malaquias, ilustrado, digno delegado de polícia local. 3, música pelo Jazz Sudã. 4, palavra do ardoroso expedicionário Sargento José Lopes Dias. 5, um número de canto pela cantora Maria Sena. 6, palavra do glorioso expedicionário Sargento José Leite Rios. 7, número pela formidável dupla Pingo Nui, acompanhado pelo violonista Sr. Aurélio Almeida. 8, palavra do valente expedicionário Sr. Boavidir Massotti. 9, música pelo Jazz Sudã. Encerramento da sessão. Após a solenidade haverá hora dançante, destinado exclusivamente aos sócios do clube e às senhoritas portadoras do cartão de licença. Então, a gente vai dar o nome de todos os integrantes da época, né? Que, salvo engano, acho que não tem mais nenhum no nosso meio. E assim segue. Antônio Cândido da Silva, Boavidir Rezende Massotti, Daniel de Souza, Duarte Fonseca, Edson Cardoso, Eurico Silva, Francisco Teixeira Júnior, Fulgêncio Maia, João Borges Sobrinho, João Miranda, João Justino de Almeida, João Moreira, Joaquim Vilela Filho, José de Jalma da Silva, José Leite Rios, José Lopes Dias, José Marangla, José Nassif, José Pedro Alves, Lázaro Costa, Maciel Barbosa, Mário Garcia, Mário Cardoso, Mário Miguel,
Paulo Leal, Pedro Neves da Silva, Sebastião Pereira, Sebastião Rodrigues, Silvio Massotti, Wilson Costa e Jadir Maia. Às vezes, pode que alguém até é residente, conhece a rua com um determinado nome desses que eram para assim e nem sabe. Então, através desse trabalho, todos fiquem cientes. O segundo evento foi no dia 7/4/51, na entrega do certificado, né? Que assim segue. Os reservistas de 1950, do tiro de guerra, número 75, de Campo Belo, sentir-se-ão honrados com a presença de Vossa Excelência e família, né, nas solenidades que farão realizar-se no dia 7 de abril, por ocasião da entrega de seu certificado de reservista. Programa: local, Clube Campo Belo. Primeira parte. Às 20 horas, sessão solene. Segundo, abertura, hino nacional. 2, entrega do certificado. 3, discurso do orador da turma. 4, palavra da rainha do TG. 5, discurso do paraninfo. 6, palavra franca. 7, encerramento com hino nacional. Segunda parte. Às 21 horas, grandioso baile no salão do Clube Campo Belo, abrilhantado pelo Jazz Sudã. Convite pessoal e intransferível. Paraninfo: Dr. J.L. Lustosa de Andrade. Orador da turma: Oswaldo Cipriano. Homenagem: Major Oswaldo Loyola Pires, inspetor de tiros. Tenente José de Barro Lorovrídico, oficial inspecionante, desculpa. Tenente Jorge dos Santos, diretor do TG. Senhor Firmino Ferreira da Silva, prefeito municipal. Senhor Crisólito Alvarenga, vice-prefeito. Doutor João Peixoto de Toledo, presidente do Clube Campo Belo. Rainha: Senhora Maria Aparecida Neves. Princesa: Senhorita Elza Dinardi e Neuza Pinto. O Jazz Sudã, na ECA, era composto por Zoro, Totó, José Amaro, Edinho, Canelinha, Bronsuver, Bidé, João Santana e Livro Marçal. Temos também, quanto à rainha da cidade, que foi em 1952, diz que é o seguinte: conferindo o certo da realeza espiritual e efetiva a senhorita Neuza Silva, os campobelenses apenas confirmaram democraticamente um título que os próprios fatos já havia otorgado à sua detentora. A jovem que subirá no trono a 28 do corrente, dia da cidade, entre os grandiosos festejos do dia da cidade, sempre trouxe em si os brasões da nobreza pela figura do espírito, pela fidalguia das maneiras, pela altivez despretensiosa do seu porte. Há garotas que, na sua vivacidade, enrequeta e trafega, parece representarem um samba de forma da mulher. São lépidas, frívolas e ardentes, como a nossa música popular. Outras de gestos lentos e semblante tristonho, abismo
insondáveis do sentimento personificam uma canção praieira, dessas que ressonam na agonia das tardes como a voz dolente do amor e da saudade. Se estivermos que traduzir em termos musicais a personalidade peregrina da senhorita Neuza Silva, lembraríamos um minueto, a delicadeza de seus modos, quadrarias bem, desculpem, a atmosfera gelante do século XVIII. Nos áureos tempos de Luís XV, em pleno festígio de Versalhes. Então, esperava a etiqueta e o estilo rococó padronizava as atitudes. Se fosse possível a reversão de dias e anos para vermos Neuza Silva dançando o minueto da corte ultra requintada, onde dominavam os encantos do bairro. Por certo que a julgaríamos uma autêntica francesinha daquele grande século de futilidades, filosofia e revolução, elevando ao trono Campo Belo reverência em sua pessoa, a distinção, a cultura e a graça feminina das filhas deste amado torrão. Nós lhe formulamos sinceros augúrios de um longo e feliz reinado. Nós temos também, no dia 16/5/56, um casamento, hoje se tornou histórico, né? Esse casamento, eles namoraram, né? Iniciaram o namoro no Clube Campo Belo, né? Que é exatamente aquela da rainha da cidade, né? Que é a Neuza Silva Cardoso, né? Com o senhor Mirabal Cardoso, né? Brilhante conclusão de um noivado no Clube Campo Belo, com Totó e sua orquestra, em 10/4/1955. Temos também, no dia 11/6/59, a recepção da Miss Campo Belo. A cidade recebeu no dia 11, com mais significativa demonstrações de simpatia, o retorno da Miss senhorita Ivone Terezinha Pereira, que fora eleita Miss Campo Belo e tornou-se parte do grande concurso para a escolha da Miss Minas Gerais, competindo com mais 26 concorrentes do estado. A embaixatriz da graça e da beleza campobelense teve uma colorosa recepção em sua chegada, sendo que uma grande fila de automóveis formou o cortejo, conduzindo-a desde a entrada da cidade até o Clube Campo Belo, onde lhe foi oferecida calorosa recepção. O fato de estar em alguns jornais de Belo Horizonte discutindo ainda o resultado do concurso para a escolha da Miss Minas Gerais, e no qual continua em evidência o nome da Miss Campo Belo, prova que a nossa representante se projetou no concurso como uma das concorrentes que prendeu a atenção da comissão julgadora. Se não foi ela eleita, o fato de ter suscitado discussões em torno de si, dentro da comissão, deixa patente que
a sua figura e a sua simpatia não passaram despercebidas na participação do conclave. Hoje podemos dizer que a escolha de Ivone e Terezinha para a nossa representante foi realmente acertada. Nós temos também um baile que marcou data, né, no dia 27/9/59, como os visitantes de destaque no baile foram o prefeito Licério Miguel e a primeira-dama, Dona Zauri Garcia Miguel. Nós temos aqui, na Sociedade de Campo Belo, né, uma coisa que inédita, né, para as atualidades. Existiam também, assim como tinha concurso para a Rainha da Cidade, Miss, etc., também tinha para os homens, né, mais simpático, ou seja, mais bonito, né? Então está aqui, social. A diretoria e Sua Majestade, a Rainha do Clube Campo Belo, penhoradamente agradecem a cooperação dos distintos rapazes de nossa sociedade local que concorreram com a sua fina educação e elevado desenvolvimento cultural para o maior brilhantismo do baile, né, dos 10 mais elegantes de 1958. Está de parabéns a Sociedade de Campo Belo por contar com o seu meio com elementos de valor como João Moreira, Dr. Paulo Varenga, José Barbosa Neto, Guilherme Carvalho, Gilbert Crispim, Edson Costa, Zulma Silva, Euler Pereira Santos, Ivan Pinto e Olivérios Neto da Silva. Agradecem também a boa vontade de José Coraci da Silva, que com seu natural entusiasmo muito concorreu para que a festa alcançasse a sua alta finalidade. Apesar da chuva torrencial, compareceu a fina flor de nossa sociedade, destacando-se lindas não só por parte das senhoritas, como também das senhoritas, né? Nessa oportunidade também desejam os próprios associados um próspero e feliz 1960. Pois é, esses eram os mais bonitos da época, né, que poderia ter hoje. Não sei se não tem porque não tem alguém bonito ou é falta de iniciativa, né? Nós temos aqui também em 1979, a campanha presidencial, né? Aliás, 1960, desculpa, né? A campanha presidencial que reuniram no Clube Campo Belo, né? Entre eles, Dr. Wilson Massotti, Licério Miguel, Martiniano de Basto Freire, Jânio Quadro, Pedro Barbosa, Antônio Abrão, Magalhães Pinto, José Fidelis, Jairo Cambraia, Dr. Antônio Astolfo Vilela, Relírio Rogana, Jefferson Tagliaferri, Bilac Pinto, Laponésio Cardoso Leal, Gerardo Freire e Silvinho Cardoso. Quando foi brilhantado também pela orquestra do Totó, sendo Totó, Preto do Anário, Luizinho, Joffre Cardoso, Inhô Minhoca, Edson Cardoso, Bidé e Bronsuver. Em 1970, no Clube Campo Belo,
abrilhantado pelo Zoroastro do ritmo e autoridades políticas, se vê os Zoroastros: Osmar, Maurício, Listes, Sérgio Gipão, Osmano, Edinho, Daia, Jorginho Salume e Léo. E a representação política estava com Gustavo Capanema, Rondon Pacheco, Cantor Onofra, Magalhães Pinto e Luiz Último de Carvalho. E para finalizar, nós temos o Carnaval no Clube. Carnaval do Clube de 1956. Do Carnaval de Campo Belo, poucos registros. Não se sabe, por exemplo, quando pela primeira vez se comemoraram por aqui os festejos momescos. Quando e onde aconteceu o primeiro baile e nem como foi organizado. O que se sabe é que essa tradicional festa teve uma fase áurea há muitos anos atrás, quando o Rei Momo era representado pelo José Lopes Dias, Ninita, que com muita verve e alegria dava aos festejos um cunho todo especial, atraindo multidões para vê-lo brincar e participar. Depois houve um desânimo geral. Os bailes carnavalescos não tinham essa característica por falta de espírito de carnaval dos seus adeptos. Pouco ou nenhuma fantasia, brigas e atrito uns após outros. E com isso foi se esvaziando o entusiasmo e o desalento, tomando conta de todos. Algum tempo depois, uma nova mentalidade foi surgindo e de novo recendeu a chama da animação. Recorda-se que, para dar maior realce aos festejos, o Rei Momo ia com toda a sua corte até Toscano de Brito, e de onde, já vestido a caráter, vinha de trem noturno, que aqui passava por volta das 20 horas, para ser recepcionado com fogos e música por uma multidão que o aguardava na Praça da Estação, hoje Praça Ibraim Abrão. Subindo em carro aberto pela avenida, ele trazia para o centro da cidade toda aquela gente pulando e cantando as mais belas marchas, e samba da época. Ali, após ouvir o discurso do monarca, o desfile continuava com muita disposição sobre a animada batalha e confete. Em nossa memória está também que, no primeiro carnaval realizado no então inacabado Clube Campo Belo, cujo presidente era o senhor José Luiz Lustosa de Andrade, abalizado e querido advogado que militou em nosso fórum por longos anos, foi um dos mais atuantes. Neste ano, o Rei Momo, representado por ele próprio, bem como todos os ministros, que quem diz que nós nunca fomos ministros, foram se vestir na residência do sempre lembrado senhor Analcírio Costa, na entrada da cidade, de onde partiram para o centro, conduzindo o povão sobre o som do competente pistonista Totó e sua orquestra. A rigor não existia o carnaval na rua, a não ser alguns entusiastas que se esforçavam para apresentar alguma coisa. Por isso, o esmorecimento voltou a imperar, só reanimado quando nasceu em 1955 o Bloco Com Jeito Vai,
cujos componentes conseguiram trazer, principalmente para as ruas, uma vibração que entusiasmava a galera, através da alegria das apresentações públicas, e que durou 12 anos. Teve seguidores, entre os quais o Bloco da Várzea. Depois surgiram outros, como o Bloco da Pesada, etc. Daí por diante ficou entregue à escola de samba União do Morro, dos então entusiasta Humberto Augusto Fumaça. Por sinal, eu fazia parte dessa escola da União do Morro. E José Isaac Sogino. A responsabilidade de mostrar ao povo, ao pouco do carnaval, embora tinha acontecido em 1979, por ocasião do centenário da cidade, um grande desfile, comandado pelo saudoso jornalista José da Silva Furtado. Foi realmente uma coisa de deslumbrar, que ficou registrada como um acontecimento ímpar na história do nosso carnaval. Hoje em dia, a festa do Momo é representada por vários blocos e por algumas escolas de samba, umas já tradicionais, como alguns blocos, e outros sendo criados agora. Todos, porém, embutidos do desejo de apresentar um grande desfile, um grande carnaval, digno de se ver. Em todo esse tempo, nós lembramos também da participação dos seguintes cidadãos que representam brilhantemente o Rei Momo, com destaque para o primeiro deste, o José Lopes Dias, Mimita, que abriu o caminho para os demais, que foram Dr. José Luiz Lustosa de Andrade, Moacir Lopes Dias, Iorque Estadislau Paiva, Antônio Tardelli, Durval Fernandes, José Leão, Antônio Campos, Gerardo Mangelo, Cocão e, ultimamente, o jovem Coutinho. Para o carnaval desse ano, a prefeitura, através da CECELT, já está promovendo tudo que uma festa deste naipe exige. No mais, é aguardar as 4 noites portadoras das melhores alegrias e dançar, pular e esquecer as agruras da vida, as dívidas, as contrariedades, os desgostos e as mágoas. As atenções deverão voltar-se apenas e inteiramente para uma única lei imposta pelo rei da folia: brincar, mas brincar mesmo, sem pensar no passado, sem olhar o futuro, porque este a Deus pertence. Então, quem eram os membros daquele bloco que a gente diz anteriormente, com jeito vai? Neném, Luiz Maria, Zila Neves, Edna Barra, José Barra, Elvésio Ramos, Lília, Marli Andrade, Ilma Moreira, Marcos, Antônio Silva Furtado e Ite Cambraia. Senhor Antônio Braz, o Clube Campo Belo passou por suas dificuldades, não foram só glórias. Passou por algumas crises o Clube Campo Belo? Sim, a crise do Clube Campo Belo. Conforme a anotação, com a renúncia do seu presidente, Dr. João Peixoto de Toledo, em 1º de 51, o Clube Campo Belo enfrentou uma fase difícil, afinal, vencida pelo alto espírito de dedicação e solidariedade dos seus diretores.
Acompanhando o presidente demissionário, os demais diretores apresentaram também o seu pedido de demissão. Entretanto, portanto, os imperativos interesses da agremiação, todos reconsideram o seu requerimento, exceto o diretor tesoureiro, o senhor José Cambraia, aliás, o senhor José Carlos Beraldo, que alegou motivos inafastável para não continuar no exercício de seu cargo. A diretoria deliberou considerar, licenciando o presidente renunciante, empossando na direção de nossa máxima entidade social, o senhor José Cambraia da Silveira, que entrou em imediato exercício. Mandam a verdade e a justiça que se proclamem. O doutor João Peixoto de Toledo empregou o melhor de seus esforços para elevar o nível da vida social do Clube Campo Belo, assim como teve várias iniciativas coroadas de pleno êxito em prol da sociedade. As circunstâncias que o levaram à renúncia, criado mau gosto seu, vieram a constituir um motivo de inegável força maior, obrigando a uma atitude que ele só assumiu por considerar benéfica aos interesses da coletividade. Aos associados do clube, neste momento, cabe o dever imperioso de lhe testemunhar sincero agradecimento por tudo, quando fez, movido pelo anseio de servir à instituição, entregar sua criteriosa direção. O senhor José Cambraia da Silveira, a quem não faltam as melhores qualidades para bem dirigir o Clube Campo Belo e conduzir à realização de seus promissores destinos, tem revelado o mais sadio entusiasmo e um desenvolvimento superior de que poderemos esperar excelentes frutos, como o término das obras e a nova sede social. Aliás, cumpre que todos os campobelenses se compreendem de que significa atualmente para todos nós o Clube Campo Belo, bem assim o vulto de um grandioso empreendimento, que é a construção do majestoso edifício da entidade. Assumimos ponderáveis compromissos bancários e precisamos levar para concretizarmos um belo sonho, que também será um legítimo título do nosso orgulho. A conclusão da obra encetada, que nos dará uma sede social própria e luxuosa, como raramente se vê na cidade do nosso interior. Prestigiaremos nosso José Cambraia da Silveira para que Campo Belo vença mais uma soberba etapa de seu progresso, iluminando com novos esplendores a história de nossa tradicional centro de diversão. Isso foi em 1º de julho de 1951, que o clube passava por uma crise, mas venceu. Graças a Deus. Tenho dito. Estamos conversando com o senhor Antônio Braz, historiador e escritor, falando da história do Clube Campo Belo. História esta registrada em seu livro Clube Campo Belo e a Idade Feliz. Senhor Antônio Braz, suas considerações finais. Pois bem, espero que essas
palavras de lembrança do ontem, bem ontem, tenha sido de agrado e para conhecimento de todos os queridos leitores e leitoras, né? E me ponho à disposição para qualquer eventualidade que, caso seja útil, né? Quanto mais alguma coisa do Clube Campo Belo, estarei às ordens. Muito obrigado. Pois bem, deixo também o meu contato, né? Além da caixa postal número 50, no Correio de Campo Belo, né? Com o CEP 37.270, fica também meu telefone, 35 999 55 5498. Muito obrigado, um abraço.